Mas então por que é que a gente pega e agarra aquelas palavras de afirmação negativas sobre a gente que os outros falam ou que você já ouviu falar? E mesmo você tendo a consciência de que aquilo quer dizer mais sobre o outro, sobre o estado emocional do outro, do que literalmente sobre você. É porque, por mais que a gente saiba disso, a gente tem o hábito de se acostumar a mentalmente nos julgar, nos comparar e nos sentir insatisfeitos. E isso acontece literalmente porque a gente não se permite nos trabalhar internamente, expressar a nossa criança interior fazendo coisas que a gente gosta, que elevam a gente. A gente vai vivendo nesse papel de responsabilidade adulta, de ganhar dinheiro, pagar contas, ter conquistas, ter a própria casa, ter o próprio carro, ou tenho que cuidar da família, tenho que prover, e nós não abrimos espaço para atividades que tragam alegria, para que expressem o nosso ser, seja dançar, seja pintar, seja pular, seja escrever. E isso não precisa vir num contexto como a pessoa tem um dom e ela desenvolve aquilo porque, nossa, ela é excelente. Na realidade, todo mundo deveria desenvolver esse lado artístico e divertido para a expressão da própria alma. E assim, quando você faz coisas que você gosta, que te trazem alegria, independente de ser incrível, de ser perfeito, ou então ser só, por exemplo, um desenho mal feito, que parece que foi uma criança que fez, isso não importa. Quando você expressa o seu ser e quando você traz alegria para isso sem o julgamento de que não tem idade para isso ou não sou bom o suficiente, você expressa a sua alma, você aumenta a sua vitalidade, você aumenta a sua autoestima, você aumenta a sua segurança, porque você se sente confiante fazendo coisas que você gosta, independente de ter pessoas para te assistir, te julgar, te comparar ou estar presente ali no momento em que você está desenvolvendo isso. Porque, por exemplo, você pode, ao acordar, colocar uma música e dançar sozinha, sozinho no seu quarto, e ninguém precisa estar observando, e você vai estar transbordando a sua alma, independente de julgamento, de tempo. Você não tem a necessidade de se provar, de entregar, e o seu salário não depende disso para que você faça. Então você literalmente faz para o seu bem-estar. E quando a gente traz essas atividades, a gente tem mais facilidade de sentir que nós somos almas alegres, que nós temos qualidades, que nós somos felizes, que nós temos capacidade de lidar com as nossas emoções também, porque quando a gente se expressa artisticamente, a gente expurga emoções que por muitas vezes, quando a gente não faz de nenhuma maneira, a gente só vai guardando de maneira errônea, e isso traz bloqueios de diversas formas, inclusive autossabotagem, falta de autoestima, falta de energia, porque a gente realmente sente no físico um cansaço que realmente é no físico que a gente sente, de tão desgastado que a gente fica mentalmente quando a gente não dá esse descanso para a mente, quando a gente fica ali internamente com pensamentos muito acelerados e a gente não se permite fazer coisas e ter momentos para relaxar. E eu não estou dizendo isso para você entender como forma assim, mas eu só consigo final de semana, que eu tenho tempo livre e aí eu não trabalho, então eu consigo desligar. E você pode trazer isso pro dia a dia, você deve trazer isso pro dia a dia. Você pode ter um diário para escrever diariamente sobre os seus sentimentos. Isso não quer dizer que você vai parar de se estressar com os problemas, mas vai ser uma forma de você expurgar. Então,
Quando a gente se conecta com a gente, fazendo coisas nos mínimos detalhes, sem o julgamento de que vai trazer algum resultado financeiro, ou então eu vou estar auxiliando a minha família ou a minha sobrevivência. Quando a gente faz atividades do tipo, a gente se permite, a gente solta, a gente aumenta o nosso brilho, a gente aumenta a nossa energia, então fica mais difícil a gente absorver pensamentos negativos. Quando as pessoas julgam a gente, fica muito mais fácil a gente bloquear tudo isso e a gente soltar. Porque quando a gente traz pra gente esse sentimento e a gente veste esse sentimento de julgamento, é porque na realidade está ativando gatilhos de outras situações que machucaram ou que realmente fizeram a gente se sentir dessa maneira. E quando a gente alimenta a nossa mente, a nossa saúde vital, a nossa autoestima, a gente nos alimenta com alegria, fazendo coisas para nos expressar, a gente tem mais cargas e momentos e memórias de coisas boas sobre a gente do que coisas ruins. Então, você pode melhorar esse quadro diariamente, trazendo mais alegria para o seu dia. E eu não venho aqui falar para você, fique falando frases de afirmação, porque isso vai ajudar. Pode ajudar um pouco, sim, não tira a credibilidade. Mas o que você está fazendo, literalmente fazendo, para expressar a sua alma? Comece a cantar diariamente, comece a dançar diariamente. Pega uma folha, um papel, escreva sobre o seu dia, desenhe, se expresse a sua alma, que assim você vai se identificar menos com os fatores que as pessoas falam sobre você ou até que você pensa sobre você, e você vai perceber que a partir desse movimento, além das coisas ficarem mais leves, elas começam a parecer também muito mais fáceis.